Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, na nossa série de ansiedade, como você ser menos ansiosa, eu vou te mostrar o que a tua ansiedade está querendo te dizer e 4 ferramentas práticas para você hoje conseguir colocar em prática em casa e conseguir melhorar esse mal-estar que você às vezes sente, que te tira do prumo e que faz com que você não consiga dominar aí essas emoções todas que estão rolando. Como fazer para você identificar, para você entender o que seu corpo está falando, o que ele quer dizer com isso. Meu nome é Camila Loyola, eu sou fisioterapeuta acupunturista e eu sou especialista em saúde integrativa. Sou eternamente apaixonada por entender como o corpo fala com a gente, quais são os significados de cada sintoma, porque eles não vêm por acaso. Quando você não consegue ouvir o que o teu corpo está pedindo, ele vai gritar em forma de sintoma e se você ignora, ele vai somar cada vez mais sintomas que parecem desconectos, mas eles vão estar conectados sempre ali à luz da medicina chinesa e da metafísica. Então é isso que eu quero ensinar para você, certo? A ansiedade ela não vai sumir por força de vontade, isso você já deve ter percebido. Muita gente acha que é frescura, acha que você está querendo chamar atenção, mas isso não é verdade. Porque a ansiedade, como a gente tem falado nos outros vídeos, ela invade a tua casa, ela troca a fechadura e te faz refém. E muitas vezes você não consegue entender como sair dessa situação. E você provavelmente, se está aqui, você é uma pessoa que não quer ficar dependente de medicamento. Eles são importantes, a gente já falou isso antes, eles têm a sua relevância no tratamento, mas existem formas de você trabalhar isso de uma forma natural. Existem técnicas que você pode usar que vão te ajudar nessa resolução e domínio da tua própria saúde. Quando a gente entende o que o sintoma quer trazer, você começa a tirar os gatilhos que vão sendo acionados para você ter essas crises de ansiedade. Não é do nada que aparece, é porque você ainda não observou o que causa, o que faz com que teu corpo reaja dessa forma. E hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vai mostrar a causa emocional e como você resolver, certo? Muito bem. Então todo sintoma, ele vai trazer uma mensagem emocional que vai afetar o físico. Então tudo na nossa vida, quando a gente para esmiuçar, para olhar lá atrás, o problema, ele sempre tem uma causa antes. Então quando você vai olhar a causa real daquela tua ansiedade, muitas vezes ela tem um gatilho de necessidade de controle. Você já deve ter passado por alguma situação em que você se sentiu humilhada, que você se sentiu ali desconfortável e você jurou para você que nunca mais você ia se sentir assim. Então, para você conseguir evitar essa sensação, você colocou sensores e alarmes no teu corpo, na tua mente, para que ela te mostrasse pânico, problema, ali tem um bicho de 7 cabeças, e aí você vai lá e você reage contra ele. Isso na tua mente faz muito sentido. Quando você começa a olhar de forma nua e crua, você vai ver que nem sempre tudo que você está reagindo com essa ansiedade, com essa angústia, ela é tão grande assim. Não quer dizer que ela não tenha razão de ser, mas ela não é tão grande assim. Muitas vezes você sofre por causa de uma prova, você sofre por causa de um encontro que você vai ter com uma determinada pessoa, você sofre com a possibilidade de perder algo na rua, você sofre com o medo de estar sozinha em determinados lugares, porque isso na verdade vai te dar gatilho de situações que você já passou e que teu corpo colocou como se fosse um campo minado, um monte de gatilhos de bombas que vão estourando ali conforme você vai pisando nesse cenário. E é isso que a gente precisa desmascarar, a gente precisa entender o que está acontecendo. Por que realmente eu perco o controle nesse evento específico? E isso é o teu corpo mostrando o que ele quer te contar, realmente. Então a ansiedade, eu gosto dessa frase, ela é uma energia que ela precisa de saída, ela precisa de vazão. E se você não coloca ela para fora, ela vai acumular e ela vai causar internamente. Na medicina chinesa, eles chamam isso de excesso de céu. A nossa cabeça é como se fosse o céu e nossos pés a terra. Então, quando você tem excesso de céu, excesso de informação na cabeça, você não areja e você sofre, você rumina aquela emoção. Quando você abre as janelas do céu, que são pontos de acupuntura específicos para arejar esse tipo de informação, você começa a ter ali uma resolução dos sintomas. Então, as janelas do céu, elas são pontos, são fechaduras que você desbloqueia,
que vão ajudar a arejar, que vão ajudar essa energia a circular de uma forma mais saudável e que vão te ajudar a ter ação. Porque muitas vezes o que você tem? Você tem um excesso de preocupação, você ocupa a sua cabeça de forma precipitada, achando que você precisa controlar cada detalhe e você tem dificuldade de agir. E essa falta de ação que vai gerar a sua ansiedade, porque vai ficar o tempo todo aqui em cima e você não vai conseguir agir, você não vai tirar isso para o próximo elemento, que é o braço. O chinês fala que o pensamento corre pelos braços, porque é um movimento de ação. Você imagina e você faz, você imagina e você faz. Se você não consegue fazer, você acumula, certo? Na metafísica da saúde, a ansiedade ela representa o medo do futuro, uma sensação de desamparo e uma necessidade de controle. Quando a gente fala das feridas da infância, isso vai ter uma carinha de ferida da traição. Não é traição homem-mulher, é uma traição de perda de confiança. Você acreditava que você podia confiar em alguém e essa pessoa te deixou na mão. Dali a um tempo, você confiou em outra pessoa e essa pessoa deixou na mão. Qual é o gatilho que você vai ter mental? Que você não pode confiar em ninguém, que você tem que garantir que as coisas vão ser feitas do jeito combinado, porque senão você vai ser deixada na mão de novo. Você vai se sentir vulnerável, você vai estar sob o domínio de alguém. E isso é aquilo que a gente brincou, né? Que você prometeu que você nunca mais passaria. E o teu corpo, ele aceitou isso no preto e no branco. Ele vai trazer ferramentas para que você concretize aquilo que você pediu. O que você pensa, por isso que eu falo que começa no emocional. O que você sente é o que você vai definir de pensamento e esse pensamento vai ser uma constante que vai configurar a tua forma de agir, o seu comportamento, e o seu comportamento vai interferir na sua saúde física. Entende? Então é tudo iniciado pelo emocional. Na epigenética, que é o estudo que fala dos adoecimentos, como que tem ativação ou não de determinados genes, a gente entende que 70% a gente controla, 70%, com alimentação, estilo de vida, forma de você levar a sua vida, então se é mais positiva, mais negativista, e se você acredita em algo superior, então a sua cultura, a forma como você reage ao que te acontece, 70%. Ah, mas eu já tenho uma doença instalada. Tá bom, isso representa menos de 10%. Então, se você controla o que você tem controle, você já está melhorando muito a tua saúde. E não importa se você começa isso agora ou começa depois, o que importa é que você comece, tá? As pessoas com ansiedade normalmente apresentam, quando a gente vai fazer essa análise mais interna de como que ela tá, quais são essas questões que estão gerando esse sintoma, a gente fala que ela está em um eterno conflito interno. Aquela coisa do preciso dar conta de tudo, porque senão eu vou ficar na mão de alguém, porque senão eu vou ter crítica, porque senão eu vou me sentir insuficiente. Ou então aquela coisa do eu não aguento mais, eu quero sair daqui, eu quero desaparecer por um tempo. Quem nunca falou essas frases? Isso mostra uma sobrecarga emocional muito grande, do conflito de sei que eu preciso dar conta, mas ao mesmo tempo eu não sei como balancear isso com uma qualidade de vida que eu gostaria de ter. E você entra em conflito, porque você muitas vezes quer agradar alguém, você tem medo da crítica. Então aqui também abre uma possibilidade de vida da infância de abandono, uma vida de infância de humilhação. Então a gente começa a perceber que nem tudo é tão superficial assim, que se você não olha o porquê que as coisas estão acontecendo, o seu padrão de comportamento, você não vai conseguir quebrar isso. O remédio ele vai te ajudar? Vai, na crise. Mas você concorda que ele não está tratando o porquê que aquele campo minado está sendo ativado? O que está pisando ali para disparar aquela bomba? O Augusto Cury chama isso de janela killer, que é uma janela que realmente ela tem uma carga muito grande de informação. Ela tem emoção, muitas vezes ela tem cheiro. É o cheiro do medo. Então, quando você toma um remédio, você está fazendo um bem para o teu corpo. Você está realmente tirando ele daquela crise. Só que se você não olha para a causa, se você não vai para uma psicoterapia, se você não faz uma análise de comportamento, se você não entende a tua base de funcionalidade, por que que você funciona como você funciona, quais são suas motivações internas, qual órgão está em desarranjo, você concorda que você não vai tratar a causa real?
que você só vai ficar tampando o sol com a peneira? E cada vez mais você vai ter efeito colateral, cada vez mais você vai ter que aumentar essa dose, cada vez mais você vai perder controle da tua própria mente. Isso é muito ruim. E hoje eu venho aqui brigar com esse piloto automático que a gente tem de achar que tudo é remédio. Eu tenho pacientes que saem do consultório, é tão engraçado, assim, engraçado hoje, né? Porque para mim chega a ser desesperador. Eles vão, principalmente os mais velhos, eles vão no médico com um sintoma. O médico não encontra nada. Muitos médicos hoje, amém, Senhor, estão indo para a área do comportamento. Vai ver uma psicoterapia, vai tomar um floral, vai pegar uma coisa mais natural, muda a alimentação, estilo de vida, exercício físico. Mas outros não, passam só remédio. E quando não passa remédio, o paciente fala, esse médico é muito ruim, ele não passou nenhum remédio. Gente, não é só remédio. Se você não tratar a causa raiz que gerou o teu sintoma, você não vai melhorar. E aí você vai ferrar com o teu fígado, com o teu rim, com o teu baço, acaba com a parte cardíaca, circulatória, estômago vai para o espaço. E você cada vez tem que tomar mais remédio para conseguir contornar. E aí você vira um eterno consumidor da farmácia, que de verdade é o que eles querem. Quando você encontra um médico que trabalha com a causa raiz, abraça ele, porque ele está de verdade olhando para você. Tem muito médico que vai sim precisar passar remédio, mas não só. Ele tem que olhar para todo o restante. O que está gerando isso? Como que está o teu emocional? Será que você está com uma sobrecarga? Está com uma situação de família complicada? Está com uma situação ali de sobrecarga, demanda, né, do dia a dia do trabalho? Será que teu sono tá bom? Sua alimentação tá boa? Você está fazendo exercício? O que mais da tua vida está desregulada? Não só o sintoma. Esse olhar 360 ele é muito importante. E aí, eu pergunto e eu quero saber de você, coloque aqui nos comentários. Você se sente assim, do jeito que eu tô te falando? Com essa angústia de querer fugir dos lugares que você tá, de querer sumir por uns dias para ver se as coisas acalmam? Você sabe quando começou esse sintoma? Quando você começa a olhar para trás e você começa a entender quando começou, você começa a entender o que estava acontecendo na tua vida naquela época, o que talvez tenha sido a gota d'água. E aí é nesse momento que a gente tem o clique de virada, de realmente entender o que está acontecendo. E esse é o tipo de pergunta que a gente faz na jornada do autoconhecimento, da raiz ao rumo certo, que é a minha mentoria em grupo. Eu consigo fazer com que você entenda exatamente quais são os pontos de comportamento que estão te gerando os seus sintomas. Quais são os pontos que você precisa ajustar na sua rotina para desbloquear esse emocional, para que ele não te domine mais. Não vai ficar sem terapia se você já faz, é um complemento. É um extra para você realmente entender aonde começou e como você recuperar esse domínio da tua saúde. Como você entender o que está acontecendo, da onde é que está vindo essa informação, por onde você começa os seus ajustes. Não é sobre fazer as coisas certas 100% das vezes, é como parar de fazer as coisas erradas que estão te minando, que estão fazendo você ter um monte de bomba ali ativada, gatilhos que você não reconhece. É esse processo que a gente faz. A gente entende quem você é, então a raiz das coisas e para onde você quer ir dentro da sua saúde, dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua parte profissional, então a gente ajusta o rumo certo. Se fez sentido para você e você quer descobrir isso, clica no link aqui abaixo que eu deixei do grupo VIP, porque no dia 10/10, eu vou abrir a próxima turma e eu gostaria muito que você estivesse nela, para que você realmente entendesse o seu corpo e devolvesse para a tua vida a leveza e a tranquilidade que você merece. Essa é a minha maior meta de vida, é fazer com que você entenda o seu corpo, certo? Na medicina chinesa, quando a gente vai olhar ponto por ponto do emocional, da parte dos órgãos, cada órgão tem um ponto sensível. Então, cada emoção, quando em excesso, quando ruminada por tempo demais, ela vai adoecer um órgão em específico. E esse órgão ele vai desregular a engrenagem da tua saúde. A saúde é uma engrenagem que funciona com equilíbrio dinâmico. E se você quebra esse equilíbrio dinâmico, você tem o adoecimento. E a gente entende aonde está esse ponto específico, né? Então, o medo, ele vai minar os rins.
E o rim ele vai cuidar de ossos, ele vai cuidar de medula, ele vai cuidar do seu cérebro. Então, os adoecimentos cerebrais ligados com esquizofrenia, bipolaridade, ansiedade, angústias que você não sabe da onde, síndromes do pânico, normalmente estão vinculados com o elemento rim na medicina chinesa. Excesso de alegria pode adoecer também. Quando você não consegue modular a forma como você sente, você vai afetar o coração. E o coração, ele tem aqui duas camadas que a gente fala. Tem o ministro, que é aquele que toma o primeiro baque, que é pericárdio e intestino delgado. Eles são uma camada protetora do teu coração. E depois você tem o coração, aliás, triplo aquecedor e pericárdio, intestino delgado e coração. O pericárdio, ele é fisicamente uma camada, é uma sacolinha que fica o coração ali dentro, ele realmente protege. Quando a gente fala do triplo aquecedor, que aí ele é o ministro, ele é um órgão que só existe para o chinês e ele vai regular o aquecedor superior, médio e inferior. Então é como está esse calor. Quando a gente tem um desregular desses órgãos, a gente começa a ter alterações, né, circulatórias, você começa a ter, por exemplo, alterações de menopausa, por isso que tem algumas mulheres que têm muito fogacho e tem outras que não. É ele que cuida. Ele desregula a velocidade do seu pensamento, a qualidade do seu pensamento junto com o baço. Ele vai ter uma tendência à angina, que é o aperto no peito, infartos, vai ter a questão ali de AVC, que é os derrames cerebrais. Então, esses órgãos, quando eles vão aprofundando nas suas questões, nos acometimentos emocionais também, eles podem gerar essas questões físicas mais graves. A preocupação, ela já vai afetar o baço. O baço, para a nossa medicina ocidental, ele só vai produzir sangue, é um órgão hematopoético. Mas quando você joga isso para a medicina chinesa, ele cuida da força do seu músculo, da qualidade do seu músculo, da qualidade do seu pensamento, da percepção da doçura da vida, da leveza da vida. Ele mexe com a questão da força dos vasinhos. Então, se você tem tendência a inchaço nas pernas ou não, o linfedema entra aqui. Você pode ter também uma questão de compulsão alimentar ligada ao baço, porque como você observa menos doçura da vida, o único aconchego que você tem é na comida. Então, ele é muito importante. Quando a gente fala da ansiedade, normalmente eu cuido em acupuntura do baço, do coração, do rim. Porque tem a ver com o medo, tem a ver com uma falta de controle emocional, do sentir no emocional, que é a mente acelerada, que perde noção da realidade, e a gente tem então a questão da doçura da vida. Como consequência, isso tudo, se estiver desregulado, vai desregular a energia de pulmão, que está ligado com tristeza. Só que o pulmão, ele não é só afetado pela tristeza. A tristeza em excesso, ela vai também impactar na autoestima. Então, ou a autoestima baixa gera uma tristeza, ou um excesso de tristeza gera uma autoestima baixa. E o pulmão, ele vai ser responsável pela imunidade, ele vai ser responsável pelas questões de alergia, ele vai ser responsável por pele, por pelo. Então, tudo desregula. Entende que você tem que olhar a causa raiz realmente para você conseguir melhorar? E a raiva e o estresse muitas vezes é uma raiva contra você mesma, porque você quer fazer uma coisa e não consegue, você sente que o mundo está caótico e você não consegue sair dessa onda que te atropela, ela vai afetar o teu fígado. Então aquela, tô verde de raiva, é o fígado. O fígado, ele tá ligado com tendões, com ligamentos, e quanto mais rígida emocionalmente você for, mais fraqueza na parte de tendões e ligamentos você vai ter. Então você vai ter as tendinites, você vai ter as torções, subluxações, as próprias luxações, torções de tornozelo, por exemplo. E isso vai mexer muito com você, porque você vai se sentir perdendo o controle da tua vida. Entende que é tudo um complexo? Então a ansiedade vai ser esse mix de medo com preocupação, com emocional ali ligado com o coração. Ou seja, quando você tem as crises de ansiedade, você mostra para quem olha no detalhe que você está em alto nível de proteção. Você ligou um mecanismo de socorro, alguém vai me engolir, e você começa a querer reagir a isso
com realmente proteção. Então você começa a querer antecipar todos os passos de todo mundo ou de todas as situações que você tem, e aí esse sofrer em excesso vai gerar um excesso de pensamento, aquele pensamento trava, a energia não circula e a gente tem a ansiedade, como eu estava falando antes. Dentro dos sintomas físicos, agora eu quero que você me diga quantos aqui você gabaritou, tá? Se tiver mais do que 4, você já está em sinal de alerta. Rigidez muscular, tensão na mandíbula ou o próprio bruxismo, que é aquele ranger de dente, fratura dos dentes, falta de ar, insônia, palpitação, azia, refluxo, náusea, constipação, diarreia, inchaço nas pernas, sensação de peso no corpo. Quantas dessas aqui você gabaritou? Me conta aqui nos comentários. Agora, eu já sei que você está sofrendo, que você está falando, meu Deus, vou morrer disso. Fique em paz, tá? Porque assim como o teu corpo, ele criou esses mecanismos, a gente consegue ter forma de desbloqueio. Já clica aqui no link abaixo que eu te comentei para você entrar no grupo VIP, tá? Quando a gente fala sobre ferramentas, eu vou te trazer 4 ferramentas que são as que eu uso há 15 anos no consultório com os meus pacientes e que tem dado muito certo. Eu só trago aqui para você coisas que eu já testei comigo e com os pacientes que passam comigo, tá? É muito mais fácil você culpar o café, né? Ah, eu comi muito café, cafeína, não sei o quê, e tô ansiosa por causa disso. Não. É muito mais profundo, tá? Então, eu quero primeiro que você pense, antes da gente entrar nas ferramentas, qual foi o último pico de ansiedade que você teve? Qual foi a última crise que te deu, assim, aquela falta de controle, que você estava naquela sua angústia? Quando foi? E aí eu quero que você tente lembrar qual emoção estava por trás disso. Era um medo? Era um receio de você não conseguir entregar determinada situação ou um trabalho? O que estava acontecendo nessa época desse último pico que você teve? Depois que você entende isso, a gente vai começar com as nossas ferramentas, tá? A primeira delas é a minha favorita, é a imagética. A imagética é você trazer para a imaginação com riqueza de detalhe para você dar para o teu cérebro uma informação suficiente que ele ache que aquilo de fato aconteceu, tá? Então, eu quero que você feche seus olhos e que você imagine a sua ansiedade como se fosse uma pessoa. Quem ela é? É homem, é mulher? Ela tem um determinado biotipo? Ela é mais gordinha, ela é mais magrinha, ela é grande, ela é baixa? Qual é a roupa que ela está usando? Qual é a expressão que ela tem? Cria isso com o máximo de riqueza de detalhe. Ela é maior que você, é menor? Qual é o tom de voz que ela usa para falar com você? Imagina que você está numa sala em que tem 2 cadeiras. Uma você vai estar sentada e a outra a ansiedade. E aí eu quero que você pergunte para ela: o que você quer me mostrar? Depois que ela te responder isso, por que você está me travando agora? O que eu preciso aprender com você? Deixa ela responder e anota o que foi que surgiu para você. O seu subconsciente ele vai usar várias formas para se comunicar e quando você dá isso de forma palpável, ele consegue materializar muito melhor, certo? Você pode brigar com ela, você pode conversar com ela, você pode debater com ela com riqueza de detalhe. Isso vai facilitar para o teu cérebro sentir que ele deu vazão para esse calabouço que ele estava vivendo e ele vai ajudar você a relaxar. Faz essa técnica e depois você coloca aqui nos comentários, volta para me contar o que você sentiu, tá? Se você te sentir à vontade, pode colocar também o que ela te contou, tá bom? É muito legal esses testes assim que a gente faz, esse tipo de exercício, porque você começa a abrir margem para coisa que você não imaginava. É muito legal. O segundo, que eu particularmente uso há mais de 20 anos e que no consultório, como eu comentei, faz mais de 15 que eu aplico com os pacientes, é o lixão mental que eu chamo de brain dump. É você escrever sem filtro tudo o que está acontecendo na sua vida, tudo que você está sentindo. Se você quiser xingar alguém, pode colocar nome e sobrenome, fulano de tal, seu pi. Escreve tudo o que você está querendo falar.
Porque, de novo, o teu cérebro ele precisa de riqueza de detalhe. Quando ele imagina que você colocou aquilo para fora, ele vai de fato achar que ele colocou para fora. Quando a gente faz pesquisas em ressonância de você imaginar uma situação ou você viver aquela situação, as zonas cerebrais que se ativam, elas são exatamente as mesmas. Por isso que essas ferramentas elas são tão ricas, mesmo sendo muito simples, tá? Bota uma fezinha aí. Escreve. Eu gosto da frase do papel não se ofende. Se você não quer que ninguém olhe, que ninguém leia aquilo depois, queima, pica, dissolve em algum lugar. Mas faça, tá? Tira da tua cabeça as preocupações, os medos, as tarefas que você tem que fazer que você não aguenta mais, coloca para fora. Não é sobre organizar, é sobre esvaziar a mente. E conforme você vai fazendo isso, eu falo que nossa meta é no mínimo 3 folhas ou 3 páginas, se for difícil para você, porque aí você consegue fazer isso virar um fluxo. O ideal seria você fazer isso todos os dias ao final do dia ou quando tivesse necessidade. Eu ando com uma caderneta na minha bolsa. Quem é mais antigo aqui sabe. Eu faço isso há muitos anos, então eu tenho vários cadernos. Eu brinco aqui em casa para o meu marido. Se você quer saber o que está acontecendo comigo, porque em algum momento talvez você precise saber o que está acontecendo comigo, leia o meu caderno. Se você quer ter paz, não leia meu caderno, porque às vezes você vai ser o alvo. Vão ter coisas que acontecem que eu quero desabafar e que talvez não seja prudente eu falar da forma como eu tô ali enfurecida. Então eu desabafo primeiro no papel, organizo minhas ideias, depois eu vou conversar. Você já tirou aquela pressão, você já deu uma organizada na mente. Então isso é muito bom até para antes de você falar com o chefe, namorado, marido, filho, é ótimo, tá? Vai que você vai gostar. Terceira técnica, respiração âncora. Como que é essa respiração? Isso a gente usa muito quando a gente tem crises respiratórias por pacientes com problema pulmonar, mas que vai funcionar com você. Você pode ou abraçar uma almofada ou uma mochila, a gente já colocou isso aqui em outros vídeos, ou, que é o que eu gosto de fazer nos momentos em que eu tô mais assim no dia a dia, que é mais fácil, eu boto, só para não colocar a mão aqui, eu boto uma mão no peito, outra na barriga, e busco respirar mais com a barriga, respiração diafragmática. Então, eu puxo o ar, prende um pouquinho, esvazia devagar. Por que isso é tão importante? Porque te traz atenção para o presente. Faz isso por uns 2 minutos, nem que você coloque no alarme do celular. Tá em crise? Às vezes não dá tempo de você colocar alarme, mas faz. Bota a mão, presta atenção onde você está respirando. Às vezes está respirando muito aqui em cima. Isso daqui é mais ou menos 40, 30% de capacidade pulmonar. Quando você traz aqui para baixo, você respira com 60%, ou seja, aquela sensação de falta de ar, ela passa, porque você de fato está trazendo mais ar para o teu corpo, oxigenando o seu cérebro, tá? Então, ela é uma âncora para o presente. Então, sempre quando a sua mente disparar e você começar com essa crise, traz a tua atenção para o presente. Respira colocando a mão na barriga, no tórax e vai sentindo ela ali se acalmando, tá? E o quarto e último, que é um dos mais legais, que talvez demore um pouquinho para você pegar o jeito, mas que vale muito a pena, é o grounding. Quem faz meditação já está acostumado com esse termo. Então você vai colocar o pé no chão de forma firme e você vai imaginar que você tem raízes saindo do teu pé, indo lá no profundo da terra. E você vai sentir que a cada respiração, você pode associar com a técnica anterior da respiração, que a cada respiração, essa energia de ansiedade acumulada está se dissipando e você está absorvendo nutriente e energia de paz pelas raízes. Então esse grounding, ele vai ajudar muito nessa troca, certo? Me fala aqui, qual dessas 4 técnicas você vai colocar hoje em prática? E se você já fez, também me traz aqui para eu saber como é que foi para você. Eu adoro saber o feedback de vocês, certo? E você percebe então que a ansiedade, ela é um pedido de ajuda, ela é uma necessidade do teu corpo que está sendo extravasada por algum sintoma e que se você presta atenção, ele começa a sentir ouvido e ele acalma? Essa ansiedade, ela não vai ser sua inimiga, ela é só um pedido de ajuda. E quando você faz isso, né, de se escutar, você percebe que não é frescura. Quando alguém fala que é frescura para você, isso na verdade mostra que essa pessoa ela não tem noção do que ela está falando. E é justamente sobre isso que a gente vai falar na semana que vem. Né? No próximo vídeo eu vou te mostrar
que a ansiedade ela é um grito do teu corpo e que se você ignora esse grito, ele pode sair muito caro. Quais são as consequências de ignorar a ansiedade? Qual é o passo depois? Porque todo mundo fala, ai, a ansiedade é ruim, temos que resolver. Tá, mas e se eu não cuidar? Eu, às vezes, não tenho recurso. Hoje eu te passei 4 formas de cuidar, né, sem precisar de remédio, nem nada terapêutico mais, né, importante. O que que você pode desenvolver, né? Afinal de contas, se você entende que o corpo ele tá te mandando alguns avisos, mas você ignora, uma hora ele vai te mandar a conta. E essa conta vai vir com juros assim, ó, cabuloso. Então, para entender, já te convido, né, a se inscrever aqui no canal, porque o próximo vídeo ele vai trazer muita luz de como você cuidar para que o seu corpo ele realmente não chegue aos extremos, ao problema maior, às consequências piores que poderia ter dessa fatura que está chegando. E se você gostou desse vídeo, se tiver sentido, compartilha com um amigo que você gosta muito, que você gostaria que estivesse bem, que você sabe que tem essas crises, mas que poderia usar essas técnicas de uma forma saudável. Já deixa o seu like também para o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo relevante e consiga entregar esse vídeo para outras pessoas que estejam precisando. E assim a gente vai formar uma comunidade aí de pessoas que têm uma vida leve, tranquila e prática nessa parte do cuidado da saúde, que é essa minha meta. É fazer com que você consiga entender o seu corpo e tenha ferramentas simples, práticas e possíveis no seu dia a dia para se manter bem, certo? Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau!